noite a todos. Quero convidar você a encontrar um local aí perto de você, se assentar. Quero desejar boas-vindas a todos aqui nessa celebração, nesse culto de encerramento do Congresso 20 da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e do 36º Congresso da Associação dos Músicos Batistas do Brasil. Chegamos assim na noite de encerramento, gratos ao Senhor por tudo o que Ele fez e certos de que o Senhor fará mais. E nós queremos agradecer todos que estão aqui presentes. Antes de orarmos para começar, eu queria que você assistisse esse vídeo, um vídeo sobre a nossa próxima convenção. Espírito Santo, pense num lugar que é abençoado. Também, com um nome desse, já era de se esperar. Por aqui nosso povo é feliz. Povo da praia, povo da muqueca, povo que pesca, povo que planta, povo que resolve. A gente é povo que trabalha e confia. Nossa panela é de barro. Nossos braços são fracos, que importa? Temos fé, temos crença a fartar. A gente confia em Deus e por isso não deixa de trabalhar. O imigrante chegou aqui e ficou. Somos também o povo da montanha. Aqui tem frio pertinho do calor. Um estado que vai do mar à montanha sem perder sua beleza. Pense num lugar que é abençoado. Esse é o Espírito Santo. E nós vamos sediar a 101ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Amados irmãos, ano que vem o Estado do Espírito Santo receberá a 101ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Será uma honra nos unir com os batistas de todos os estados para celebrarmos a glória do Reino de Deus no meio de nós. Vivemos num mundo de grandes desafios, onde a palavra de Deus é confrontada e atacada por todos os lados, e por isso precisamos nos unir para fortalecer a nossa denominação, nos posicionar diante de tantas ameaças e de sermos de fato reconhecidos como cristãos e servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar a todos, pastores, líderes, membros das igrejas, para participarem deste grande momento da nossa denominação aqui no nosso estado. Um momento de reflexão e de importantes definições para o trabalho de levar a palavra de Deus até os confins da terra. Rendemos louvores a Deus em favor de todos os batistas e oramos para que a Assembleia aconteça conforme a vontade de Deus e possamos levar uma mensagem de paz e esperança para todo mundo. Nós somos a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Estamos presentes nos 78 municípios de nosso estado, totalizando 722 igrejas e congregações, 83 mil batistas fazendo a diferença. E no ano de 2021, nosso estado será palco da 101ª Assembleia dos Batistas do Brasil. Eu quero convidar a você a fazer parte desse tempo precioso e abençoador. Os batistas capixabas estão preparados para receber os Batistas do Brasil 2021. Esperamos você. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus seja com vocês. Como vocês viram aí, nós temos um convite muito especial. Hoje nós estamos aqui no Espírito, mas em 2021 eu quero convidar você a estar no Espírito Santo, naquela terra abençoada, onde nós temos uma cidade chamada Vitória, na certeza de que um dia iremos morar na glória. O estado do Espírito Santo é reconhecido como a terra da muqueca, a terra do chocolate, mas também é o local de gente feliz. E como dizem os capixabas, o nosso desejo é pocar, é fazer algo muito bom, algo que traga repercussão. O nosso sonho
é de receber os batistas brasileiros com excelência. E eu quero te convidar para fazer parte desse tempo tão precioso, dos dias 14 a 17 de janeiro, no estado do Espírito Santo, esse estado abençoado que espera por você. E nesse momento eu quero pedir licença à direção e quebrar um protocolo. Gostaria de convidar a você a orar nesse momento. O estado do Espírito Santo é um estado abençoado, sim, mas nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade. O nosso estado teve pelo menos 3 municípios que foram afetados fortemente pela chuva, cidades, Alzira, praticamente destruídas. O nosso povo chora, o nosso povo sofre. Nós já temos contabilizado cerca de 10 óbitos no estado do Espírito Santo por causa da chuva. E a previsão é de mais agravante para estas cidades. Eu queria convidar você nesse momento a orar. Você pode se colocar de pé? Quero convidar aqui à frente o pastor Francisco Mecenas, conhecido nessa cidade, também no estado do Espírito Santo, foi pastor ali na Praia do Canto. Gostaria que você orasse conosco nesse momento, clamando, intercedendo ao Senhor pelo estado do Espírito Santo, também pelo nosso Brasil. Vamos. Pai, nós te damos glórias, nós te bendizemos e nós te louvamos porque o Senhor está conosco, e nós te glorificamos por esses anos de bênção que o Senhor tem trazido sobre a terra de Goiás. Mas agora, Pai, nós olhamos para o estado do Espírito Santo, Pai. Que terra abençoada, Pai. E, Senhor, nós te suplicamos que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dessas cidades que foram atingidas com essas chuvas. E em nome de Jesus nós clamamos que a mão do Senhor seja levantada para socorrer essas famílias, para socorrer cada uma dessas cidades, para dar a visão e a força a cada prefeito de município, Senhor, para que eles possam socorrer essas famílias e abençoá-los de maneira muito especial. Pai, nós colocamos já diante da sua presença a bênção que nós teremos durante a próxima convenção, aonde o Senhor vai manifestar o seu poder, a sua glória e a sua bênção sobre o Brasil Batista, mas também sobre o Espírito Santo Batista. Nós oramos assim e nós te suplicamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, povo de Deus? Amém. Amém, você pode tomar o seu assento, visite o nosso estande, nós estaremos sorteando uma panela de barro para que você possa ser abençoado também, receba ali alguns brindes e informações, que Deus nos abençoe em 2021, te esperamos no Espírito Santo. Meus irmãos, nós vamos ter mais um tempo agora de uma oração silenciosa, enquanto participamos desse prelúdio, com os músicos aqui nos ajudando nessa noite. Então feche os teus olhos, medite nessa canção, coloque seu coração diante do Senhor, preparando assim nossa mente e coração para o que o Senhor há de falar conosco nessa noite.
Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos os irmãos e irmãs reunidos nesta noite. A palavra de Deus em Provérbios 16:1 diz que o homem até pode tentar fazer planos, mas quem define tudo é o Senhor. E esta noite é a consolidação e a manifestação muito vívida desta verdade. Pela primeira vez, a Associação dos Músicos Batistas do Brasil e a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil unem-se no mesmo local para realizarem seus congressos e suas assembleias. Dividimos o tempo, dividimos o espaço, dividimos também as experiências que nos edificaram, que nos inspiraram e que também nos desafiaram. Foi um tempo muito proveitoso e que, de uma forma muito simbólica, mas muito profunda, disse para a nossa denominação como devemos andar, unidos, numa só direção, pisando a mesma estrada, com os mesmos propósitos: glorificar a Deus, edificar as pessoas e servir a esta geração de um modo precioso. Eu estou aqui em nome do nosso presidente, pastor Adilson, que está na Assembleia da União Feminina Missionária Batista do Brasil, e em nome dele, da nossa diretoria, como primeiro vice-presidente, manifesto aqui a nossa gratidão a todos os músicos que cooperaram, colaboraram, contribuíram para que esses 2 dias tornassem-se inesquecíveis. E dá aquela sensação, Anderson, de que não tem mais volta. Acho que podemos e devemos continuar nessa direção. A partir do nosso congresso, da nossa assembleia, unirmos nossos ideais, unirmos nossa visão, para que em tudo isso o nome do Senhor seja glorificado. E como diz João 17, na oração sacerdotal de Jesus, cumpre-se em nós aquilo que Jesus disse: que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. É uma alegria, Anderson, e eu quero passar às suas mãos, em nome da nossa ordem, a nossa pasta do Congresso, com o material que nos serviu de instrução para todos esses nossos encontros, para que de alguma maneira também simbolize assim esta troca, esta permuta e esta comunhão no nosso caminhar. Deus abençoe os músicos do Brasil. Amém. Ainda também nesse mesmo caminho, nas nossas igrejas, quando a gente tem um tema, uma divisa, a gente faz a igreja repetir o tema e a divisa. Queria que você falasse comigo: o futuro chegou. Mas chegou tem muito tempo. Tem muito tempo. E o desejo de fazer algo compartilhado é muito antigo. E sempre a gente encontrava algumas coisas, algumas dificuldades, às vezes de espaço, às vezes de tempo, às vezes de objetivo. Mas o Senhor é o dono do tempo. É o dono deste futuro que já chegou. O Senhor nos uniu neste momento e também a sensação nossa também é que só vai ter volta se vocês desistirem da gente. Porque nós estamos no mesmo ambiente, adorando ao mesmo Deus. Músicos, pastores, líderes, diáconos, e sem aquela problemática que sempre tinha na quarta-feira à noite, que às vezes tinha uma reunião e você falava assim: eu queria tanto assistir o culto dos músicos, mas eu tenho que ir para a minha reunião. Ou fugia de lá e chegava aqui: ué, você não é pastor? Você não tem uma reunião lá? Não, mas eu vim aqui que era legal. Então nós resolvemos unir isso, as coisas em comum. Os pastores no congresso faziam a devocional, cantavam. O que a gente faz no nosso devocional? A gente ouvia um preletor, eles também. Por que não o mesmo preletor? Com o mesmo tema? Eu ainda sonho em que as outras organizações também tenham essa mesma visão e que a gente faça as coisas em comum juntos, num espaço em que a gente possa se dividir, mas tendo as coisas em comum, todos juntos, porque o Deus é o mesmo. E também eu gostaria de convidar o Zira, também para passar a mão do pastor Purim, a nossa pasta de inscrição, né, ele está inscrito agora, né? Ele, pastor Adilson, pastor Daniel também, onde está? Cadê?
Tá, ok. E o pastor Purim, então, ele vai passar também a mão do pastor Daniel, que foi instrumento de Deus para que isso pudesse ser realizado nesse tempo, além do pastor Adilson e da toda a diretoria. Meus irmãos, glórias a Deus pela diretoria, esta diretoria da Ordem dos Pastores, porque nos ouviram e abriram o coração, e nós também, a diretoria dos músicos, também nas nossas reuniões, entendendo que se o Senhor mandasse, nós iríamos fazer sem ficar batendo o pé. É assim que a gente tem que aprender com o Senhor. Então eu gostaria também de que o pastor Purim levasse isso para o Daniel e que ele possa continuar abençoando os pastores, abençoando os músicos e abençoando a todas as pessoas que ele venha tocar com a vida dele. Maravilha, essa noite é uma noite de juntar-se, então, juntando-se a nós também nessa noite, Eduardo e Silvana vão cantar para a gente agora uma canção, louvar ao Senhor juntos nessa noite. Pode ser, né? Acho que vai ter que ser lá em cima por causa do retorno. Alô. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Outro dia recebi uma ligação em casa e era um pastor muito efusivo e ele inicialmente falou: alô, esse é o telefone do Eduardo e da Silvana? Eu disse: sim, é esse número. E ele me disse: é a Silvana? Eu me assustei profundamente, porque é assim que eu falo, mas expliquei que não era a Silvana, que era o Eduardo, e aí ele me disse: vocês ainda continuam cantando? Falei: pastor, a gente continua, mas o que faz o senhor achar que não estamos mais cantando? Ele disse: primeiro que eu vi você com a cabeça toda branca, e eu fiquei pensando, esse cara tá velhinho, né? E eu disse: não, pastor, meu cabelo é branco mesmo. Mas o irmão não pintou? Não, não pintei não, pastor, eu deixei de pintar agora. E a conversa foi caminhando, e por fim ele falou: faz tempo que eu não vejo vocês nas nossas reuniões da convenção. E eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Os últimos anos foram difíceis. Nós tivemos o nosso filho mais velho com suspeita de câncer no pulmão e lutamos 2 anos, uma batalha onde nada era conclusivo, mas uma infecção grande no pulmão. E depois de 2 anos e meio e 3 biópsias, descobrimos que o Gustavo, graças a Deus, não estava com câncer. Era um tipo de tuberculose encapsulada no pulmão. E este e outros motivos não permitiram que estivéssemos juntos nos últimos encontros da convenção, mas eu quero que os irmãos saibam que eu tenho que cantar até os 90, porque eu tenho 3 filhos. Então os irmãos convidem a gente para cantar na sua igreja, tá bom? Eu vou com o cabelo da cor que você quiser, tá bom? Eu só não canto fino, mas que Deus abençoe vocês. Essa canção tem tudo a ver com o que a gente passou. Meus irmãos, houve momentos em que era tão difícil subir no púlpito e cantar, porque o coração estava tão quebrado, e de uma forma especial a gente provou da graça de Deus. Aliás, tudo tem a ver com a graça. Não se engane, é sempre a graça. As lutas queiram me fazer parar,
e dos sonhos de Deus me fazer desistir. Ainda que as pedras queiram me derrubar do caminho de Deus, me fazer desistir. Deixo tudo pra trás e sigo em direção ao alvo, rumo ao alvo. Não abro mão do que Deus preparou para mim, do que Deus reservou pra mim. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece e me faz vencer. Ainda que as lutas queiram me fazer parar, sonhos de Deus me fazer desistir. Ainda que as pedras queiram me derrubar, não vão me derrubar do caminho de Deus me fazer desistir. Deixo tudo pra trás e sigo em direção ao alvo, rumo ao alvo. Não abro mão do que Deus preparou para mim, do que Deus reservou pra mim. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece e me faz vencer. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece e me faz vencer. Aleluia. Aleluia. Eu esqueci só uma coisa rápida. Um aviso rápido para os pastores aqui. Nós temos um CD novo que nós estamos dando de presente para os pastores, ok? Só pastor, ministro não. Procura lá e a gente faz um rolo. Mas se você é pastor, não tenha vergonha. Nós tínhamos isso no coração, é só procurar a gente. Queridos, palavra do Senhor no Salmo 98, você vai ler com a gente. Vamos ficar em pé nesse momento? De forma alternada, nós leemos a palavra do Senhor
E em seguida o coral vai cantar e nós teremos vários textos bíblicos sendo lidos, intercalando com a participação do coral, ok? Então a palavra do Senhor diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Pastores, os músicos agora, batam palmas nos rios e juntos cantem de alegria aos montes. Todos cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Amém? Você pode se assentar.
Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. Salmo 92, 1 e 2. Celebrai, cante aleluia, celebrai, celebrai, louvai. Cante aleluia, 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 louvai. Aleluia, 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 cante Hosana, cante Hosana, cante com júbilo, Deus Criador. Venha louvar ao Senhor de esperanças nações. Celebrai, 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 cante aleluia, 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 louvai. Pois, dada a ordem, com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre.
Ainda em pé, vamos cantar, vamos continuar cantando ao Senhor, louvando ao nosso Deus. Damos glória ao Senhor. Seja ao pecador.
Amém. Você pode se assentar, meu irmão. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o futuro, nem o presente, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus,
Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-nos com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Para mim é uma alegria apresentar hoje a vocês, aos irmãos, Adeildo Nascimento. Adeildo, ele é palestrante, conferencista, um amigo já de muitos anos, já nos conhecemos há um bom tempo. Ele ainda tinha cabelo quando eu conhecia ele, então faz muito tempo. E para mim é uma alegria poder compartilhar hoje com os irmãos aquilo que eu tenho visto na vida do Adeildo ao longo de todos esses anos. Além do seu crescimento, da sua vida pessoal, é pastor, um homem de Deus, que Deus tem usado na nossa cidade, nos lugares por onde ele tem passado. E uma das coisas tão preciosas que eu posso falar é o que eu tenho visto, os rastros que o Adeildo tem deixado por onde ele passa. E um dos rastros que ele tem deixado, isso na minha vida, como marcas também, é de temor ao Senhor. O segundo é de conhecimento. Eu realmente admiro como Deus tem dado sabedoria a ele, de fazer leituras, percepções de uma realidade, de um contexto de liderança para os nossos dias atuais. E também de simplicidade. Isso tem sido uma das marcas tão preciosas tuas também, viu? Que Deus continue te usando assim. Ele é executivo também de uma empresa, a Madeira, e Deus tem usado a vida dele também no meio empresarial, onde ele tem deixado ali as marcas da graça de Deus, mas também do conhecimento adquirido através da palavra de Deus. E com certeza vai ser um tempo precioso para a nossa vida aqui hoje. Eu gostaria de orar por ele, mas também orar por nós, daquilo que Deus tem como semente da sua palavra para ser lançada ao nosso coração nessa noite. Vamos orar juntos. Pai querido, muito obrigado. Esse banquete espiritual que nós estamos podendo viver e experimentar aqui neste lugar essa noite, com essas canções que nos inspiram a Tua presença, que nos inspiram na esperança de todos os
que guardamos em nosso coração. Muito obrigado porque a Tua palavra fala conosco. Obrigado pela liderança que o Senhor tem levantado na nossa nação, a liderança batista. Mas em especial quero colocar agora a vida do Adeildo. Agradecendo a Ti pela vida dele, pelo pai, pelo Espírito, por aquilo que ele tem sido como pastor, cuidando das suas ovelhas, por aquilo que ele tem feito também na área executiva, profissional que ele trabalha, mas por esse sentimento no coração dele de servir ao Senhor e de entender que todos os dons e talentos que o Senhor tem dado a ele, é o seu nome, mas também para edificar o corpo de Cristo. E o que nós pedimos que através da Tua palavra, do que o Senhor preparou para esse tempo, o nosso coração como uma terra pronta para receber esta semente, possa nessa noite ser marcado mais uma vez por aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe a vida do Adeildo e abençoe a vida de cada um de nós que estamos aqui com aquilo que já tem sido o mover do Teu Espírito Santo aqui neste lugar, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Graça e paz, irmão. Um prazer estar aqui, viu? É um prazer mesmo, uma honra, me sinto lisonjeado. E não é só para quebrar o gelo, não, é do fundo do coração. Antes da gente ir para a palavra, eu só queria fazer algumas anotações. A primeira delas é que gratidão nunca é comum. Então, quero de antemão agradecer pastor Paulo Davi, pastor Pascoal, pastor Michel, lideranças na nossa comunidade, na nossa sociedade, a razão de eu estar aqui também. Muito obrigado pelo convite. A todos vocês, tenho vivido dias muito produtivos, fizemos 2 oficinas falando sobre liderança, e esse é o intuito, da gente mergulhar na palavra e entender um pouco de liderança. A outra anotação é que, antes de mais nada, eu falo para mim. Então, a mensagem, antes de mais nada, é para mim como líder. E não me enxerguem como dono da verdade, mas a palavra tem que nos confrontar, tem que nos fazer sair melhores a cada encontro com ela. E essa é uma realidade. E a terceira anotação é que o futuro chegou. E o que nós vamos discutir aqui é o que esse futuro trouxe. Quais são os desafios, principalmente para aqui, eu acredito que falo para um público de líderes. Quais são os desafios para a liderança que o futuro que chegou trouxe? E eu queria te convidar a ler um texto comigo. Eu vou usar uma parábola como alegoria. Parábola proferida por Jotão no livro de Juízes, no capítulo 9, do versículo 7 até o versículo 15, conhecida como a parábola do espinheiro. Juízes, capítulo 9, do versículo 7 ao 15, a palavra de Deus diz assim: E dizendo a Jotão, foi e pôs-se do monte de Gerizim. E levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. E ele começa a contar uma parábola. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre vocês, as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria parar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto, o meu suco, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Venha tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo de mim e consuma até os cedros do Líbano. O que o futuro nos trouxe? E eu queria usar essa parábola dita por Jotão para fazer uma alegoria do que o futuro tem nos trazido e quais são os desafios da liderança.
Antes de mais nada, nós temos que entender que as árvores procuradas pelas outras árvores, de cara já declaravam a propriedade do fruto delas. Oliveira, videira, figueira. A frase que elas usam é: deixaria eu o meu fruto. No sentido de posse, de que aquilo que eu produzo é meu. Como se elas tivessem vida própria, como se elas nascessem delas próprias. Como se elas entendessem que não foram criadas, que não foram formadas e que aquilo que elas produzem não veio delas, mas veio de quem as criou. E elas não entendem que o fruto delas não é para o benefício delas, isso elas entendem, mas elas parece que se entretem com o fruto delas próprias. Essa é a primeira coisa para se notar e entender, antes de mais nada, que tudo aquilo que temos e somos não é dom nosso, não veio de nós. O princípio da mordomia cristã, mais do que nunca, tem que ficar claro na vida de todos os cristãos e principalmente dos líderes. Outra coisa que eu quero que você note é que o espinheiro é um laranja na história. O espinheiro é um oportunista. Recentemente, eu e alguns outros amigos lá em Curitiba compramos uma chácara. Você vai ficando velho, você começa a ter umas ideias como essa. Eu, quando era jovem, nunca imaginava em ter uma chácara. Agora eu tenho uma chácara. E a gente vai lá e a gente vai imaginando como que vai ser a vida dos nossos filhos naquela chácara e dos netos no futuro. Agora, eu nunca vi ninguém em sã consciência, e a gente está plantando árvores lá, imaginando que um dia elas vão crescer. E que aquelas árvores vão dar sombra para a gente. Agora, eu nunca vi ninguém em sã consciência olhar para um lugar e falar: aqui eu vou plantar um espinheiro. Aqui nesse lugar vai ter um espinheiro. Por quê? Porque eu quero que os meus filhos parem na sombra do espinheiro. Ninguém nunca fez isso, não é verdade? O espinheiro aparece aqui de laranja, de oportunista na situação. E a liderança cai no colo do espinheiro, basicamente porque as árvores estavam entretidas com alguma outra coisa que não era pairar sobre aquelas árvores que esperavam sombra delas, que esperavam liderança delas. A primeira diz que ficou entretida com as gorduras que ela mesma produzia. Para pensar quais são as gorduras que o mundo tem trazido para nós hoje? 2020, o mundo da tecnologia, um mundo pragmático, hedonista, onde a gente se preocupa em ter as coisas e não mais em ser pessoas. Nós vivemos no mundo do que a gente chama de obsolescência criada. Obsolescência criada quer dizer que as empresas fabricam coisas para que elas durem pouco, para que durando pouco a gente tenha desejo de comprar a próxima. Quer ver um exemplo básico? O pessoal lança o 6. Aí o pessoal se enrosca em dívida e vai lá 24 vezes no cartão. Aí ele chega em casa com o smartphone 6. Passam alguns meses, o que acontece? 7. E ele nem terminou de pagar o 6. Aí ele vai lá e compra o 7. Passa um tempo, o que acontece? 7x, sei lá. Daí 7x Plus, daí vem 8, daí vem o X. Aí vem o Super, Hiper, Mega, Power Ranger, sei lá que tamanho disso. Obsolescência criada. Nós nunca estamos contentes com o que temos. Mas o que isso tem a ver com a liderança? Porque é uma armadilha para líderes ficarem envoltos em gordura. Não que não seja bom, é bom. É bom termos recursos, é bom que tenhamos estrutura, infraestrutura. Mas o verdadeiro legado, ou a verdadeira missão e desafio de um líder, não é deixar poupança para a geração seguinte. Isso me remete a como Deus era conhecido no Antigo Testamento. A assinatura de Deus, a apresentação, o cartão de visita é: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Numa lógica de que a liderança bem-sucedida familiar deixava para a geração seguinte não só uma herança terrena palpável, mas o Deus a qual ele servia. Você já parou para pensar como é que deve ter sido a vida dos filhos de Esaú ou não? Porque lá eles iam para serem ensinados
pelo sacerdote. Todos os meninos iam, a partir dos 6 anos, eles iam estudar a lei de Deus. E lá ele deve ouvir do sacerdote. Imagine filho de Esaú. O nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse menino devia voltar para casa e falar, tem um problema lá. Porque o sacerdote, quando foi falar de Deus, falou do biso, do Abraão, falou do vô, Isaac, mas falou do tio daí. Em algum momento, uma liderança tem que prestar contas de que algo mais, alguma gordura, algum prato a mais, alguma coisa que desviou a atenção, tirou dele a maior herança que um líder pode deixar para outra geração, que é o Deus a qual ele serve. Só que na mesma situação eu fico imaginando qual deve ter sido a alegria dos filhos de Jacó. Porque eles devem ter chegado em casa na mesma situação. Pai, você não acredita que aconteceu hoje. Estava lá, o sacerdote foi falar do nosso Deus. Falou do biso, falou do vô, falou teu nome, pai. Isso não está na Bíblia, tá? Vocês sabem, mas eu só fico imaginando. Mas se você for olhar para os nossos liderados ou para os nossos filhos hoje, no momento que o futuro trouxe para a gente teologia da prosperidade, trouxe triunfalismo, você já parou para pensar por que os nossos filhos vão vir à igreja e vão cultuar? Se liderados começarem a vir na igreja apenas para terem as gorduras desse mundo, e eu vou dizer para vocês, os nossos filhos já têm as gorduras. Já têm as gorduras. Isso é tão claro, que eu não sei se você parou para pensar, mas esses dias eu estava pensando, antigamente a gente falava, ou na Bíblia, o objetivo do jejum é atrair a atenção de Deus. Hoje, sabe qual que é a principal causa de jejum no mundo? Perder peso. Não, é sério, esse é o maior causa, o maior motivo de jejum que tem no mundo, perder peso. As pessoas jejuam para perder peso, sinal de que nós, e eu também não estou me eximindo, tá? Estou aqui, né? Sinal que nós, espiritualmente falando, as gorduras talvez tomaram conta da gente. E o ponto é que as árvores não acharam na oliveira. Por quê? Porque eu estou preocupado com as minhas gorduras. Foram então para a figueira e a figueira deixou. Eu não vou deixar a minha doçura, o meu bom fruto. E quantos bons frutos essa vida nos trouxe. Como Paulo falou aqui, pastor Paulo, eu lembro do meu pai. Eu lembro do que foi e quais foram os frutos amargos na maior parte das vezes. Falamos isso na oficina, uma geração de liderança, uma geração que trabalhou por sustento. Meu pai trabalhava para o rancho do mês, era isso. As casas tinham despensa. E o futuro hoje nos trouxe doçura. Por quê? Porque eu faço aqui um desafio. Você, na tua idade, tem um patrimônio maior que o seu pai na sua idade. Garanto isso. Eu tenho um patrimônio maior do que o meu pai. Só que a gente trabalhou e a gente começou a ter uma lógica do eu mereço. Não é? Você trabalha tanto, você se dedica tanto que chega uma hora que você fala assim, não, dá um tempo, eu mereço. Eu mereço a pescaria, eu mereço a casa, eu mereço... Não estou julgando, fala para mim antes de mais nada. Eu mereço esse churrasco, eu mereço a picanha no final do ano, eu mereço a chácara, estão falando. Eu mereço. Eu mereço. Só que nessa doçura, a figueira se perdeu. E eu não estou querendo dizer que nós temos que abrir mão dessas coisas, não. Mas nós temos que dar a devida prioridade, principalmente os líderes. Isso me lembra de Daniel. É maravilhosa Daniel. Já ministrei várias vezes para líderes falando sobre Daniel. Daniel é um exemplo de liderança. Entrava reino, saía reino, dava perrengue, saía perrengue, Daniel continuava. Os reis entravam e saíam e Daniel estava lá firme e forte. Agora tem uma curiosidade no capítulo 9 de Daniel, quando a Bíblia fala sobre a oração de Daniel. E a Bíblia diz que Daniel já era, sei lá qual rei que ele estava na supervisão lá. Daniel era o segundo homem. Daniel era um líder reconhecido. Daniel, se vivesse hoje, seria a reportagem da Fox.
da Exame, da Isto É Negócio, porque ele era o CEO, ele era o presidente. E líderes merecem algumas coisas para ter conforto, porque é muito difícil. Liderança às vezes merece alguma coisa, merece um local de destaque, merece uma facilidade, e nós somos isso e nós continuamos criando. O ponto é que no capítulo 9 de Daniel, a Bíblia diz que Daniel tira as suas vestes e se veste de pano de saco. Pano de saco. Lá em Curitiba tem uma cidade próxima a nós, onde eu como batatas. E os sacos são de 50 quilos, e dá para entender o que era um saco de silício e qual era o tipo da vestimenta. Daniel, pela posição que ele ocupava, o terno dele hoje ia ser muito caro. O sapato ia ser muito bom. Mas o ponto é que quando Daniel vai falar com o Deus dele, ele se veste de saco, joga cinza nas costas. E o mais interessante, não ora para ele, intercede pelos liderados ou pelo povo dele, intercede por aquilo que as pessoas não conseguiam entender. Líderes são dotados de visão que os outros não têm. Isso traz para a gente responsabilidade que os outros não têm. Isso traz para a gente a necessidade de entender que a responsabilidade colocada sobre os ombros de líderes demanda habilidade suficiente para conseguir aprender coisas novas e, acima de tudo, nos colocar no nosso lugar. Hoje, pessoas, e principalmente os jovens, e eu vejo isso a todo momento, jovens não se conectam mais a lideranças, porque eles não se enxergam. A nova geração é uma geração que não quer mais ditos e regras, mas eles querem causas, propósitos. E líderes cada vez mais têm que estar vestidos com o seu propósito. Falamos sobre isso hoje na oficina. Os maiores líderes do mundo hoje usam a mesma roupa, para você ter uma ideia. Não sei se você já reparou a roupa do Steve Jobs, desde 1900 e bolinha até 2000 e agora, antes dele morrer. Ele sempre usou uma calça jeans, um tênis e uma camiseta preta. E quando perguntado por que sempre usava a mesma roupa, ele fala assim: roupa é distração. Quando eu acordo cedo, eu não vou perder tempo escolhendo roupa. Por quê? Porque eu tenho uma causa maior. Eu tenho uma empresa para criar. E nós, o nosso plano, o plano do nosso Pai é a redenção dessa humanidade. Ele tem um plano estratégico e nós somos todos conectados a esse plano. Quais são os nossos doces frutos que nos distraem? Se eles estão nos distraindo, pode ser que as árvores estejam procurando outra liderança. É triste isso. É triste eu ouvir, porque eu acabo às vezes, a meia culpa. Às vezes eu tenho essa lógica, eu mereço. Mas Paulo dizendo aos Coríntios em 15:58, 1 Coríntios 15:58 diz assim: sejam firmes, constantes e sempre sabendo que não é vão o seu trabalho no Senhor. Isso quer dizer que algum dia nós vamos ter paga, mas a paga não é aqui. Vai chegar o dia que tudo aquilo que nós fizemos vai ter uma recompensa. E às vezes não podemos jamais trocar o fruto desse mundo pelo que nos espera, porque o que nos espera, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e jamais penetrou em nenhum coração humano. Elas não acharam e foram então para a videira. E a videira falou assim: como é que eu vou deixar o meu mosto, o meu suco, o meu vinho? E olha só, eu reparei isso, é uma gradação, você já reparou ou não? Primeiro, fala assim: não vou deixar minha gordura. Tudo começa com a gordura. Você não tem nada, daí você começa a ter um pouquinho, você começa a querer. De repente vem o bom fruto e termina no exagero, que é o que aconteceu com a videira. Aí é quando se perde totalmente, e nós não podemos deixar isso acontecer. E o que me vem à cabeça, o que me vem à mente é lembrar de Salomão, em Eclesiastes. Se Daniel ia estar na Forbes, eu não sei onde é que Salomão ia estar, porque Salomão
inteligente, líder de líderes, empreendedor, cientista, poeta, escritor, fez tudo o que queria, fez, aconteceu, virou, tudo. E quando você vai para o Eclesiastes, ele falou: eu aproveitei tudo que esse mundo podia me dar. Eu viajei os 4 cantos do mundo, eu experimentei as bebidas todas, as mulheres todas, as comidas todas, as teorias todas, tudo que tinha possível nesse mundo eu experimentei. Não satisfeito, eu fui atrás de mais. Quando eu tinha experimentado de tudo, então eu fui fazer festa. E as festas de Salomão, contam os historiadores, pensa numa festa. Dias, semanas, todo tipo de alegria, de diversão, de distração, exagero. Só que curiosamente, quando você lê Eclesiastes, você lê o fim de Eclesiastes, sabe o que Salomão sente falta? Da mesa, da casa com os filhos em volta, daquele almoção de domingo, sabe aquele almoção? Frango aí para mim, puxa a Coca-Cola aí e tal, chega mais uma mesa. Quando ele vê que já floriu a amendoeira, que já está tudo cabelinho branco, já está tudo branco, ele chega e fala assim: eu não ouço mais o som das moagens, eu não vejo mais barulho em casa. Quando o exagero chega, é o final da liderança. E o espinheiro, o nosso laranja, o nosso oportunista está ali só de olho. E quando ninguém mais encontra a liderança, vem o espinho. E as árvores clamam para ele: seja você então o nosso líder. E olha o concerto, a aliança que o espinheiro faz. Beleza, eu vou liderar vocês. Agora, se vocês inventarem de desistir dessa brincadeira, que saia e queime até os cedros do Líbano. O nosso mundo hoje está entregue aos espinhos. O futuro chegou e trouxe com ele toda a sorte de dificuldade que vocês imaginam. Segundo a Associação Pediátrica dos Estados Unidos, entre 2007 e 2015, dobraram os casos de suicídio entre adolescentes. Dobraram. E nós não estamos falando de países pobres na China, no interior da China. Nós estamos falando de Estados Unidos. Nós estamos falando em locais onde adolescentes experimentam o que há de melhor nesse mundo. Os nossos filhos sonham ir para a Disney, eles moram do lado da Disney. Eles cumprimentam o Mickey de manhã. Eles têm o melhor e eles não pagam os impostos que a gente paga. Então, quando eles vão comprar o smartphone, é barato lá. Esses adolescentes não encontram mais causa, não encontram mais propósito. O mundo trouxe consigo as suas gorduras, as vontades, os desejos, e pasmem vocês, as taxas de suicídio são maiores em países ricos do que em países pobres. O psicólogo Viktor Frankl, fundador da logoterapia, já tinha dito isso, porque ele tinha dito que o desespero da necessidade não é tão grande quanto o desespero da falta de sentido na vida, a falta de propósito. E sabe quem que coloca propósito na vida das pessoas? Coloca causa na vida das pessoas? Sabe quem engaja jovens, adolescentes em causas? Líderes, que devem espelhar e ser exemplo claro, vivo, daquilo que eles pregam. Nós vivemos um tempo onde os espinhos estão atacando, porque ser evangélico é uma bênção por um lado e é motivo de chacota por outro. E a leitura que eu faço é ruim, mas a palavra de Deus diz que se o sal for insípido, isso é o que Deus disse. Se o sal não salga, para que ele serve? Para ser jogado ao chão e ser pisado pelos homens. Eu, quando assisto alguns vídeos, quando eu vejo chacotas, eu falo assim: sal insípido. Sem saber, eles estão cumprindo a palavra de Deus. Sem saber, eles são profetas. Eles estão fazendo aquilo
que Deus ordenou que seria feito. Se o sal não salga, ele só serve para ser jogado e pisado pelos homens. E o que nós falamos aqui nas oficinas nesses 2 dias, segundo Aristóteles, quando as necessidades do mundo se cruzam com as tuas habilidades, com as tuas potencialidades, você descobriu a sua vocação. Pois bem, nós vivemos num mundo carente de liderança hoje. Nós vivemos com árvores, e eu vejo nessa parábola do espinheiro, na parábola de Jotão, o exemplo do que acontece hoje. Árvores clamando por liderança, jovens clamando: faça sombra sobre a minha vida, seja exemplo para mim. Ei, vem aqui, me lidere. Só que se nós não cuidarmos, a gordura, a doçura e o mosto dessa vida faz com que o espinho paire sobre as árvores e os nossos liderados. Mas que pelo sangue de Jesus, essa não seja nunca a nossa realidade. Que nossos liderados e os nossos filhos achem sombra em nós. A palavra de Deus diz que para brotar de novo não precisa muita água, porque a palavra de Deus compara o povo de Israel, compara o povo judeu a um carvalho. E a palavra de Deus fala sobre uma santa semente, uma seiva que corre por dentro dessa árvore. E a palavra de Deus diz que, ainda que pareça morta, ainda que aos olhos pareça que esteja morta, há uma santa semente, há uma seiva correndo por dentro dela, é o Espírito de Deus. E a palavra de Deus diz que não é preciso muita água, é preciso cheiro de águas. Porque a palavra de Deus diz que ao cheiro das águas brotará. E como planta nova, se regenerar. E a sombra não é do espinheiro. Nós não podemos deixar espinhos fazerem sombra para os nossos liderados. Nós não podemos que espinhos façam sombras para as nossas famílias, para os nossos liderados, para as nossas ovelhas, para o nosso rebanho. Jamais, jamais. O que Salomão sentia falta era que os galhos dele eram grandes, só que não tinha mais ninguém embaixo. De novo, o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos não é gordura, não é bom fruto, não é suco nem mosto. O maior legado que nós deixamos para os nossos liderados e para os nossos filhos é o Deus a qual a gente serve. O que eu espero é que algum dia alguém ouça: eu fui o Deus do seu pai, do seu avô Elias, o Deus do teu pai Adeildo, eu sou o teu Deus. Eu fui o Deus do teu pai, eu quero ser o teu Deus. O dia que quem eu espero que ouça isso é o meu filho. Antes de mais nada em casa, depois nos nossos liderados. E eu termino com Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, os nossos grandes líderes, que não viveram de gordura, nem de mosto, nem de suco, mas que foram cerrados ao meio, que foram fritos em óleos ferventes, que enfrentaram o fio da espada, que tiveram os corpos dilacerados, que foram amarrados atrás de bigas para servirem de escárnio, fritos em óleo fervente. Mas a palavra de Deus em Hebreus diz que eram homens dos quais o mundo não era digno. O nosso Deus não procura homens dignos apenas. Ele procura homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. E se para isso for preciso abrir mão de gorduras, se para isso for preciso abrir mão de doces frutos e até de mosto, de suco, que essa seja a realidade. Que a gente volte para Deus e entregue tudo o que nós somos. E definitivamente nós fincamos um marco de que nenhum espinho faz sombra para o nosso povo, de que nenhum espinho faz sombra para o nosso rebanho, porque Deus nos chama para ser a sombra deles. Que Deus nos abençoe. Amém. Quero te convidar a ficar em pé e, em resposta à palavra do Senhor, cantarmos esse hino. Não somente lembrando daquele chamado
o chamado ministerial, que um dia você recebeu na sua vida, mas o que Deus está te chamando hoje? Qual o chamado de Deus para a sua vida hoje? Vamos cantar. Tua voz escuto a convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Nesta cena vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, Pode se assentar, meu irmão. Nós já estamos caminhando para o final. Vamos ouvir o coral cantando mais uma canção. Teremos um momento de gratidão e encerraremos cantando juntos a última canção com o coral. Chegando ao final do nosso congresso e assembleia da Ordem dos Pastores
Batistas do Brasil, ao lado da Associação dos Músicos Batistas do Brasil, é importante agradecer. Em nome do nosso presidente, pastor Adilson, queremos agradecer a pessoa do pastor Daniel Ventura, não está mais aqui justamente porque o seu papel é esse, é estar na logística, na infraestrutura, na correria dos bastidores, e ele já está no centro de convenções, providenciando a nossa presença como ordem, né, lá no stand, com os preparativos para a abertura da nossa Assembleia Convencional amanhã. Também quero, em nome do nosso presidente, agradecer aos nossos pares da diretoria. A pastora Raquel Teófilo está aqui, não sei se mais algum outro membro da diretoria ainda está presente. Pastor João Martins também, nosso terceiro secretário, não é? É bom tê-lo aqui conosco também neste momento de encerramento. E quero convidar aqui pastor Rubens Monteiro para passar as suas mãos, pastor, em nome da ordem, a nossa gratidão. Sei que a Associação dos Músicos também expressará o mesmo sentimento, mas nós, como ordem, queremos expressar ao irmão e a toda a primeira igreja batista em Goiânia a nossa mais profunda gratidão. Hospitalidade é um dom, segundo o Novo Testamento, e vimos este dom presente aqui. Todas as portas abertas, todo o acesso, todas as facilidades que nos foram necessárias, os irmãos nos concederam, além do sorriso, do cafezinho, do apoio, enfim, isso expressa de forma muito clara quem é o irmão como pastor. Eu digo em nome dos pastores, né? O Anderson fará o papel no sentido dos músicos, né? Mas isso reflete a sua visão de ministério e a maneira como o irmão conduz este rebanho. Muito obrigado também pela inspiração da noite de ontem e por todo este tempo precioso. E para marcar este momento, nós passamos às suas mãos, com muito carinho, uma placa que registra esta nossa gratidão e esses dias inesquecíveis que passamos aqui. Que Deus lhes abençoe e que Deus abençoe o ministério aqui nesta igreja, tá bom? Nós também gostaríamos de agradecer o pastor Rubens pela igreja, a sessão do espaço e o cuidado com os músicos, não só nesse período agora de congresso, mas o período anterior todo. E nós gostaríamos também de convidar os nossos preletores das nossas oficinas, gostaria de ficar aqui. Meus queridos, ontem, durante o recital, venham preletores, por favor. Durante o recital ontem, das músicas da orquestra e do coro, alguém do meu lado falou assim: eu estou vislumbrando o céu. Aí parou e falou assim: eu só quero ficar nos vislumbre. Eu falei: amém. Nós temos passado por momentos aqui que você fala assim: por que não é assim na minha igreja? Né? Você fala: nós temos esse coro aqui, ó. Você tem um coro grande desse? Todo mundo que canta bonito? Tem? Ó, fala que tem. Suas ovelhas estão esperando você falar que tem. Mas no céu, meus irmãos, estaremos todos lá. Igual vocês terminaram ontem cantando Jerusalém, Jerusalém, parecia que vocês iam subir, né? E hoje também vocês terminem o culto celebrando ao Senhor, cantando ao Senhor, mostrando ao Senhor a sua gratidão por esses dias. E nós queremos agradecer a todos os preletores, pastor Adeildo, Amélia, o Anderson, meu xará, Mateus, Pessoa, Diogo Aragão, vem para cá, meu filho, aqui, ó, isso, Ana Elisa, Diogo Monzo e a Aninha, que além de preletora, foi a cuidadora dos preletores. Então, além do carinho, né, que ele pôde dar aos preletores, ela nem recebeu dela, ela não fez o cartãozinho dela. E nós gostaríamos de pedir que os irmãos possam receber um carinho em nome da MDB. Nós queremos pedir que venha aqui também. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela sua vida. O ministro de música desta igreja, o Marcos Vinícius, que durante a preparação desse congresso, ele ainda era da nossa diretoria, era o nosso vice-presidente, e agora ainda membro da comissão executiva.
Vem aqui, meu filho. Aqui, ó. Aqui, isso. A gente se conhece há... Eu não vou falar o tempo, não. É porque nós entramos no seminário, nós éramos precoces, nós éramos crianças. Então, há 25 anos, a gente entrou com 5 anos. Purinho deu aula pra gente, ele tinha 15. Não é isso? E nós agradecemos muito a Deus pela vida do Marcos, sua família, que é minha família também. Por isso que eu sou meio suspeito de ficar falando dele, né? Então, agradecemos demais pelo suporte, pelo apoio, em tudo, tá? Obrigado. Nós queremos agradecer a esses 2 servos que se doaram tanto para a Ordem, quanto para a MBB e para todos os outros líderes que tiveram presentes aqui durante esses dias. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós mais uma vez colocamos estes teus servos nas tuas mãos. Dedicamos, ó Pai, a vida deles cada vez mais no teu altar. Tenho certeza, ó Deus, que o coração deles tem sido, ó Deus, de servo durante todo o seu ministério, o seu chamado, e agora, Pai, na direção desta igreja, servindo aos batistas brasileiros. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado a cada preletor que pôde dedicar um pouco do seu conhecimento para o engrandecimento do reino. Obrigado a Deus pela vida de cada congressista aqui, sendo pastor, músico, líder, ó Deus, que esteve presente conosco. Muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. E para que a ordem dos pastores esteja em ordem, cumpre-me declarar encerrada a Assembleia da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil neste momento. A gente não precisa fazer isso, porque a nossa Assembleia já acabou 5 horas, 4h30 da tarde, né? Ok, o coral vai cantar a última canção agora. Agora fique atento que você vai cantar junto, tá bom? Fique de olho no maestro, tá bom? E a gente vai encerrar esse culto assim, cantando. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão.